Olá, eu sou o professor Emiliano e essa vai ser uma aula sobre função afim. Muito bem. A definição é a seguinte. Consideremos a função f de R em R, domínio reais e contradomínios reais, dada dessa forma, f de x como sendo a x mais b. Esse a e b são os parâmetros, aí são os coeficientes, o a, a única coisa que eu não quero que ele seja é o número zero. Então o a e b são quaisquer parâmetros reais, o a não pode ser apenas zero. Essa função, né, f de x igual a x mais b, ela também tem um nome de função afim ou função polinomial do primeiro grau. Como vocês viram, polinômio, a x mais b é um polinômio do primeiro grau, né, mas hoje a gente vai ver como uma função afim. Muito bem. No último conjunto de aulas, na verdade, eu fiz com vocês gráficos, né, de retas, né? Então, lembre que quando eu tinha aqueles gráficos de reta, eu tinha uma reta na equação geral, que era x mais by mais c igual a zero, e eu tinha passado também uma forma, que era a forma reduzida, né? Y igual a x mais b. Olha só que curioso, eu tenho aqui o gráfico de f de x igual a x mais b, né? Lembre-se que f de x é exatamente o valor da coordenada y para um valor de x qualquer, né? Então isso aqui nada mais é do que o gráfico de uma reta, tá? Então vamos lá. São, na verdade, dois casos, né? Se o a for maior que zero, o coeficiente do x for maior do que zero, o gráfico vai ser desse formato, tá ok? Então a reta ela vai ser da esquerda para a direita, né, crescente. A gente fala que é uma reta crescente. Agora alguns elementos dessa reta, vamos lá. Esse a, que é o coeficiente do x, ele tem o nome de coeficiente angular, né? Eu costumo chamar ele também de inclinação, né? Ele tem o nome de inclinação. Então, se ele é o coeficiente angular, ele deve estar relacionado com algum ângulo, né? De fato, ele está relacionado com um ângulo, exatamente com o ângulo com que essa reta, né, ela corta o eixo x positivo. Então, a partir do eixo x positivo, você sobe um ângulo, né, que você pode ver aí que é alfa, e esse está relacionado dessa forma com o coeficiente angular. Bom, o coeficiente angular, na verdade, ele vai ser a tangente do seu ângulo alfa, tá? Então, esse vai ser exatamente o seu a. Esse b tem nome de coeficiente linear. Veja que o b na sua equação é o termo que não depende de x, tá ok? Agora, o que é exatamente esse coeficiente linear? Ele é exatamente o ponto, né, a coordenada y, onde a sua reta corta o eixo y, né? Então, veja, se eu colocar x igual a zero, né, e ao fazer isso, eu procuro onde é, na verdade, o ponto que possui coordenada x igual a zero, né? Lembre-se que qualquer ponto em cima do eixo y tem coordenada x igual a zero. Então, ao fazer isso, eu descubro qual é a coordenada y, né, para esse valor de x igual a zero. Então, é um ponto realmente do seu eixo y. Então, esse aqui, b, é o coeficiente linear da reta, né, para x igual a zero. E, finalmente, eu tenho x', né, que é onde a sua reta ela corta o eixo x, né? Na verdade, não ocorre apenas com a reta, mas qualquer curva que corta o eixo x, né, nesses exatos pontos onde corta o eixo x, a gente chama de raiz, né, que é para y igual a zero, né, são as raízes da sua equação, né, para y igual a zero, tá ok? Então, f de x igual a zero, que é exatamente o que eu falei, você resolve a equação e você vai descobrir a raiz, que eu chamei de x', ok? Então, vamos lá. Segundo caso, se o coeficiente angular for menor do que zero, né, se o a for menor do que zero, você tem a reta dessa forma, da esquerda para a direita, ela está decrescente, tá? Os elementos, na verdade, são muito parecidos, né? O seu a continua sendo coeficiente angular. A diferença agora é que esse ângulo alfa, que eu represento aí, ele está para a esquerda, ele não está para o eixo x positivo, né? Na verdade, é para o eixo x negativo até a sua reta, esse cara sendo alfa. E a diferença é que esse coeficiente angular vai ser menos a tangente de alfa, né? O alfa vai ser um ângulo entre 0 e 90 graus. Então, por causa disso, a é negativo, correto? O b continua sendo o coeficiente linear da reta, que é onde a reta vem e corta o eixo dos y, né, para x igual a zero. E o seu x' continua sendo a raiz, né, da sua equação f de x igual a zero, né? Raiz dessa equação ou zero da sua função. Tudo bem? Então, vamos lá. Tendo feito esses gráficos, né, de retas, no fundo eram retas, né, na forma reduzida da reta, a gente pode considerar coisas sobre os sinais da minha função f de x, né, ver quando, né, o ax mais b ele vai ser maior do que zero e quando ele vai ser menor do que zero.
O que eu vou fazer agora, na verdade, né, foi feito anteriormente, né, como sinal de um polinômio de primeiro grau. Né? Vocês viram que o sinal era cama, sinal contrário de A e mesmo sinal de A. Então, deem uma olhadinha aí. Se o seu A for maior do que zero, né, eu coloco apenas o eixo x e eu coloco uma representação da reta cortando o eixo x. Lembra-se que se o A é maior do que zero, a sua reta ela é crescente. Tá? Então, cortando aí, você vê que existe algum momento onde a reta ela vai estar para baixo do eixo x, existe um momento onde a reta vai estar para cima do eixo x. Se ela estiver para baixo do eixo x, quer dizer que a coordenada y dessa função, né, desses pontos, aliás, eles são negativos. Né? O que significa isso é que o sinal é negativo. Então, quando estiver para baixo do eixo x, o sinal é negativo. E onde estiver para cima do eixo x, o sinal é positivo. Então, ao olhar aí, você percebe, né? Você tem x', que é a raiz, que é onde é exatamente zero. Para a esquerda da raiz vai ser negativo. Para a direita da raiz você vai ter que o sinal é positivo, né? E é exatamente o seu cama, né? Se o A é maior do que zero, você tem sinal contrário de A, né? Se o A é positivo vai ser negativo, então, antes da raiz. E mesmo sinal de A, o má, né? Depois da raiz, né? Se o A é positivo, então vai ser positivo. Tudo bem? E analogamente, né, se o seu A for negativo, você tem uma reta decrescente dessa forma, né, e continua sendo cama o sinal, ok? Então dessa forma eu tenho o seguinte, né, antes da raiz, sinal contrário de A. Se o A é negativo, o contrário de negativo é positivo. Realmente você verifica que a sua reta está para cima do eixo x, né, antes da raiz. E depois, né, à direita da raiz, x', você tem o mesmo sinal de A. Se o A é negativo, então vai ser negativo também. Aí você percebe que realmente está para baixo do eixo x, ou seja, são valores negativos. Né? Então você deixa que o f seja negativo. Bom, então aqui estão os sinais do seu f. Então vamos a um exemplo agora. Considere a função afim definida por f de x igual a 2x mais 1. Bom, no item A, determine o ponto onde o gráfico da função corta o eixo y. Né? Isso foi feito também na última aula sobre retas. Né? Quando você quer que uma reta, ou qualquer curva, futuramente quando vocês vão ver isso daí, você quer que uma reta ou uma curva ela corte o eixo y, né? Essa reta ou curva vai cortar o eixo y exatamente para x igual a zero, porque qualquer ponto em cima do eixo y possui coordenada x igual a zero. Muito bem, então qual a ideia? A ideia é colocar x igual a zero na sua função. E você vai descobrir quanto que vale a sua coordenada y, né? Então estamos interessados aqui no f de zero, que é exatamente o y para x igual a zero. Então ao jogar x igual a zero na sua função,